Bem, pessoal, estou voltando a fazer um videozinho aqui para passar aqui uma dica muito importante aí que a pessoa pode às vezes cometer, né, de se enganar. Aí eu peguei essa bomba aqui de um amigo meu para rebobinar. Então eu comecei a retirar o esquema dela todinho. Retirei o esqueminha, ó. Botei no caderno aqui direitinho. Olha aqui o meu jeito de tirar esquema aqui. Não sei se não é todo mundo que entende, mas eu entendo aqui perfeitamente. Anotei todos os dados da bombinha aqui. Fiz o esquema. Então comecei a tirar então as bobinas aqui. Essas aqui são as bobinas de marcha. Comecei a retirar elas. Só que eu cometi um erro. Eu fiz as anotações todas. Fiz o esqueminha de como ela estava ligada aqui certinha. Anotei todos os detalhes, RPM, amperagem, tudo. E acabei esquecendo de contar quantas espiras havia em cada bobina. E depois de tudo misturado desse jeito aqui, eu coloquei em uma sacola. E só depois eu fui a lembrar que eu não havia contado as espiras. E aí, como estava tudo desse jeito aqui tirado, estava mais parado que isso. Eu que acertei elas um pouco, todas emboladas, todas de todo jeito. Como você vai saber? Para calcular o motor, né? Não é qualquer um que sabe fazer isso. Tem que ter aí um curso bem avançado mesmo, né? Então eu comecei a pensar em uma maneira de descobrir quantas espiras havia. E a maneira mais fácil que eu descobri de conseguir foi que eu peguei todas as bobinas, todos os fios que estavam dentro da sacola. Olha só, separei eles em todos em mais ou menos o tamanho certo aqui. E fiz aqui 8 grupos de fios que eu havia separado. Ela era enrolada, essa bombinha era enrolada com um enrolamento duplo com fio 19. Fio 19 AVG. Então eu comecei a contar todos os fios depois de eu ter colocado eles em cima da mesa aqui. Separei todos, coloquei todos os seus, tipo assim, os seus tamanhos corretos. Como aqui essa parte menor, eu separei os fios menores que correspondiam ao mesmo tamanho. A maior a mesma forma, a outra a mesma forma. Depois de separado, eu contei todos eles, individualmente, um a um. Levei um tempinho, né? Mas era a maneira mais fácil que eu havia de descobrir. Porque eu havia procurado na internet, mas não encontrei esquema para aquele motor ali. Então eu separei todos os fios, e contei um a um, individualmente. O total de espiras dessa bombinha, eu contei todas elas aqui. Aí eu separei em grupos para ficar mais fácil. O primeiro grupo deu 35, o segundo 103, o terceiro 79 e assim por diante. O total de todos os fios que eu contei e separei aqui, o total de tudo foi 753. Bem, mas e aí, como é que a gente vai saber quantas espiras havia em cada bobina a partir daí? Essa bombinha é motorzinho bomba, é um motorzinho de, não sei se vai dar para focar aí direito, a minha câmera não é muito boa. É um motor de 3/4, um motor de alta rotação. O RPM dele é, não sei se dá para focar aí, 3.430. 110, 220, motor monofásico, rotação anti-horário. Ele é um motor rotação anti-horário, um motor de alta rotação, né? 3.430, 3/4. Então, quer dizer, ele tinha dois grupos de bobina, né? De marcha. Dois grupos de bobina foram as bobinas de marcha que eu perdi, que eu não contei. As de partida eu contei. Então ele tinha dois grupos de bobinas de marcha, uma, duas, contendo 4 bobininhas cada grupo, cada bobina.
né? Então, como eu havia retirado o fio desse motor aqui, eu havia pegado, eu fiz um formãozinho ali de vergalhão, cortei a bobina desse lado toda e puxei essa parte para esse lado e a outra parte para o outro lado. Então eu havia separado ela em duas, né? As bobinas. Como eu havia separado eles em duas, eu peguei e dividi o número total, que foi 753, por 2, né? Porque eu havia separado as bobinas em duas partes, uma para lá e outra para cá. Então juntando as duas daria uma só, né? Então 753 dividido por 2, porque foram duas partes, foi igual a 376. Como eram duas bobinas, né? Como eu disse que era duas bobinas, duas, um grupinho de 4 cada um, que é o motor de alta rotação, ficou assim. 376 foi o número total de espiras das duas bobinas. Então 376 dividido por 2, que são duas bobinas, vai ser igual a 188. 188 espiras em cada bobina, né? Quer dizer, essa bobina tem 188 espiras e essa também, 188 espiras, totalizando 376 as duas. Então são 188 e 188. Mas como nós contamos, ou eu contei aqui no meu caso, como ela era enrolado com um rolamento duplo no fio 19, e eu contei ele individualmente, 1, 2, até chegar em 753, nós teríamos que dividir esse 188 por 2, né? Porque o enrolamento é duplo. Então sobrou, no caso, 188 dividido por 2 deu 94 espiras. 94 espiras de enrolamento duplo em cada bobina dessa de marcha. Então quer dizer, 753 foi o número total de espiras. No meu caso aqui, que eu parti as bobinas em 2. Então dividido por 2, são duas partes. 376 espiras nas duas bobinas. Como são duas bobinas, você vai dividir por 2. 376 dividido por 2 igual a 188 espiras em cada bobina. Como o rolamento era duplo e eu contei individualmente, fio por fio, então vai ficar 188 dividido por 2 igual a 94. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui em um outro esqueminha de outra bombinha que eu havia pegado aqui para rebobinar também. E como já havia rebobinado alguns motores aqui, até antes de eu fazer o curso do Dantes, então vai ficar assim, quer ver? Então, como eu disse, eu havia vindo nessa bobininha aqui, nessa pequenininha aqui. Olha só, essa aqui havia duas bobinas com um grupo de 5 bobininhas cada. Então eu vim aqui e notei que a primeira espira tinha 17. A primeira bobina tinha 17 do grupo. A segunda 33. A terceira 43. E assim eu percebi que era subsequente. A primeira tinha diferença da segunda para a terceira havia diferença de 10 espiras. Da terceira para a quarta havia de 7 espiras. Da quarta para a quinta a diferença era 4 espiras apenas. Então o que eu fiz? Então uma baguncinha aqui que eu tô até reformando outro motorzinho aqui, olha. Uma lixadeirazinha ali, tá desmontada aqui da Black & Deck, do cliente aí. Mas essa aqui não vem no caso não, olha aí. Depois talvez eu faça um videozinho dela e mostro aí. O caso é esse aqui. Então eu fiz assim. Eu dividi mais ou menos como estava na outra bombinha. A primeira bobina eu coloquei 18 espiras. 18 na primeira, 23 na segunda, 27 na terceira e 29 na quarta. Por quê? Sempre crescente. Da primeira para a segunda tem uma diferença maior. O daqui foi de 5, né? Espiras. 5 espiras. De 23 para 27 foram 4. De 27 para 29 foram 2. Assim, como era duas bobinas, né? Uma, duas. 18, 23, 27, 29.
Aí ficou 18, 23, 27, 29 nas duas. Espiras de enrolamento duplo, com 2 fios 19. E as bobinas de partida, como eu disse, eu não havia separado elas, eu consegui contar, elas apenas 2 bobinas de partida com 2 bobinas, né? Quer dizer, a primeira tinha 49 e a segunda 51. Então foi fácil. Eu agarrei mesmo, foi na bobina de marcha que eu, como eu disse, eu tirei sem contar e fiz desse jeito, né? Recapitulando aqui, vamos supor que esse aqui é o, vamos supor que esse aqui é o estatorzinho do motor lá, bomba, né? Como eu disse, eu cortei a bobina desse lado, cortei aqui e tirei essa parte. E peguei, como eu disse, eu cortei para esse lado, tirei e puxei para esse lado. Então ficou sendo 2, né? Ficou sendo mais ou menos assim. Então, pessoal, como eu disse, eu cortei a bobina desse lado e aqui e puxei para cá. E puxei a parte de cá para cá. Então ficou sendo assim, né? Puxei para cá e puxei para cá. Então ficou sendo, né, 2 partes. Como eu contei individualmente, contei essa parte e depois essa parte, todos os fios, o total foi 753. Então tem que dividir por 2, né, pessoal? Porque essas 2 partes eram na verdade só uma. Então você vai dividir o número total por 2 e vai encontrar o número total de espiras das 2 bobinas, né? Como são 2 bobinas de marcha. Então você divide por mais 2, porque são 2 bobinas, né? Então, o número total de espiras das 2 bobinas você divide por 2 para saber quantas espiras tem em cada uma. Depois de saber a quantidade de espiras em cada um, eu dividi por 2 no meu caso aqui, porque ela era enrolada com 2 fios 19. Então o total foi 94. Então aí eu dividi assim, 18, 23, 27, 29, né? Quer dizer, não é todo motor que vai dar 753 espiras e 94 espiras em cada bobina, né? Pode variar muito dependendo da marca, do modelo, do tamanho. Esse aqui foi essa medida. Estou passando aqui uma dica de como você saber. E também, aqui eu gastei 900 gramas de fio 19 na bobina de marcha e 200 gramas, né, na bobina de partida. O da bobina de partida não é 19, me parece ser 21. Eu não marquei aqui direito. Bem, então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida você pode deixar no vídeo aí, abaixo do vídeo aí. Ou então mandar por e-mail aí. Passa aí que é flaviojosé173@gmail.com. Você pode perguntar aí qualquer dúvida e aí se gostarem do vídeo, compartilha aí. Eu vou ligar a bombinha aqui pra você ver como ela ficou, né? Vou desligar aqui. Isso aí, eu vou fazer um teste nela aqui pra você ver que ficou perfeita. Olha só. Vou arredar ela um pouquinho pra aqui pra não ter perigo dela vir cair, né? E aí eu vou colocar o amperímetro aqui. Como eu sou novo nessa área, pessoal, eu não sei exatamente quantos amperes um motor desse aqui puxaria. É um motor 3/4. Eu não sei exatamente quantos. Mas eu deixei ele rodando aqui 1 hora sem parar e ele apenas mornou. Trabalhou normalzinho. Então eu vou ligar ele aqui para vocês verem aí, né, como ele tá funcionando. Aí deu para ver que ele partiu aí. Deu para ver que ele partiu aí com perfeição. E é como eu falei, eu deixei ele rodando aqui sem parar por 1 hora e ele não deu nenhum problema. Então olha aí, ó. Ventinho fresquinho, rodou certinho. E ele puxou então, pessoal. Não sei se vai dar pra ver direito aí. Mas ele puxou 7 amperes, 0,3, 0,5. Isso aqui, ó,
Acertar aqui. É isso aí, 8 amperes. 7,5, mas 7,5 até 8 lá. 7,7 amperes. Então, como eu disse, eu não sei aí se essa é a amperagem correta desse motor. Mas eu deixei ele funcionando aqui certinho e não deu problema nenhum. Já trabalhou aqui, não aqueceu muito, trabalhou normalzinho. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida pode perguntar aí, ó. Vou dar mais um teste para vocês verem. Passou com rapidez. Então deu para ver aí que deu tudo certo. Não ficou nada errado aí não. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida pode deixar no vídeo aí, abaixo do vídeo aí que eu respondo. Como eu disse, tá uma baguncinha aqui porque eu tô arrumando esse motorzinho aqui também. Tem esse tanquinho ali. Essa lixadeirazinha aqui do meu amigo aqui. Uma lixadeirazinha pequenininha, né? Um Black Deck. Ele é meio descuidado, não tem nem mais aqui quantos watts ela é. O outro pedaço dela tá aqui. O induzido tá perfeito aqui. O induzido dela tá ótimo, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Compartilhe o vídeo aí para que outros vejam.